Bem, então, retornando ao nosso papo aqui com o Paulo Renato Petri, né, as impressões que ele tem que ele teve do Uruguai, que realmente quem fez esse passeio, né, acaba por gostar muito. E as acomodações, pô, toda noite tu estava tranquilo, era hotel, era casa, como é que funcionava? Como é que tu calculava? Se eu pedalar mais, chego, não sei o quê. Sabe que... Quantos dias foram? 24 dias. 24 dias. O diabo é diabo não por ser vermelho, é por ser velho. Né? Então, estar na estrada, sem dúvida nenhuma, eu me considero hoje assim, eu sou muito pouco surpreendido na estrada, então eu sei, assim, o meu desempenho, eu sei o quanto eu ando num dia, né? E eu mais ou menos consigo, eu pego lá pelo Google Maps, eu mais ou menos calculo em que cidade que eu vou parar e me organizo para vencer. O meu tranco diário, Marquinhos, é 100 km, né? É o que eu faço. 100 km? Num dia, Pro Uruguai, pro Chile eu fiz 130 por dia, mas eu era 4 anos mais jovem, né? Isso também também começa a pesar. Então, mas diminuía a quilometragem. A quilometragem. E de fato, eu fiz 100 km por dia, então eu podia calcular tranquilamente o meu percurso. Eu procuro parar sempre em hotel, por uma razão bem clara, assim. É fundamental dormir bem e comer bem. Porque o desgaste físico é absurdo numa empreitada, numa percorrida dessas, assim. Fazemos de 2.400 km, 2.300 km pedalando. Então, tu tem que... o pessoal diz, mas como é que tu não emagrece? Porque o teu corpo vira um biodigestor, tu come 3, 4 vezes mais do que naturalmente, por conta do desgaste do consumo. O que a gente faz é transformar gordura em massa magra, transformar em músculo, né? Então, de fato, eu não perdi muito peso, mas ganhei cintura, na verdade, porque, sem dúvida nenhuma, muito dessa gordura abdominal foi consumida. Então, eu sempre levo barraca, eu tenho coberta, tenho travesseiro, tenho um colchonete, porque eu também procuro dormir em camping. Foi o que aconteceu quando eu entrei nas praias do Uruguai. Aí eu comecei a dormir nos campings, porque para ter uma outra visão, assim, poder dizer como é que é um camping no Uruguai, quanto custa um camping no Uruguai, e sem dúvida nenhuma é muito mais integrativo, né? O camping é uma coisa muito mais popular, a gente tem muito mais acesso às pessoas, e os campings no Uruguai são impressionantes, campings com piscina, com mini mercado, com, assim, 20 chuveiros, chuveiros quentes, né? São muito bem estruturados. Os campings nos quais eu parei, eu fiquei muito impressionado pela qualidade, né? E um camping muito inusitado eu fiz numa localidade chamada Capilha, que é aqui um pouquinho antes da Reserva Ecológica do Taim, que é na beira da Lagoa Mirim, e é um lugar completamente ermo, não tem nada, tem assim 20 casas, 30 casas, é uma pequena vila, né? E aí o seu Cardozinho tem um camping. Não é um camping, é uma grama do lado da casa dele, né? E um cano d'água lá onde tu pode tomar o teu banho, porque era janeiro, era calor. Então, não, banho frio. E no Cardozinho eu também acampei nesse lugar na Capilha. A vista que eu tive da Lagoa Mirim pagou todo o desconforto do camping. Porque também é um lugar inacreditável. Eu disse que foi a primeira vez na minha vida que dentro do Rio Grande do Sul eu vi o sol se pôr no horizonte na água. Porque a lagoa é tão larga que o sol se pôs no horizonte, mas ele sempre se põe atrás do morro, atrás da montanha. E naquele caso é tão gigantesca a Lagoa Mirim que ele se põe e a gente pensa que ele está se pondo no mar. É muito lindo, vale a pena conhecer esse lugar também. Então, em tese, dormir em hotéis, né? Como bem, como em restaurante, procuro realmente me alimentar muito bem. E, eventualmente, quando dá no jeito, um acampamento também faz parte do passeio. E nessas tuas andanças encontrou pessoas da mesma atividade, andando de bicicleta? Eu sempre digo que o cicloturismo é uma experiência antropológica. Isso não tem explicação. Por exemplo, a primeira pessoa que eu conheci, que chamou minha atenção, o blog Viagem ao Uruguai de Bicicleta, relata isso muito bem. Eu conheci um equatoriano que está 4 anos na estrada fazendo uma homenagem para um filho falecido. O filho sofreu um acidente, faleceu, e ele, durante 8 anos, se organizou para fazer uma homenagem ao filho. Ele vai atravessar toda a América do Sul sobre uma bicicleta para honrar a memória do filho dele. Então, eu conheci ele, Marquinhos, assim, ó, eu vou dizer, foi tão emocionante, foi tão marcante. E ele é do Equador, né? E ele, na saída, nós nos despedimos, ele deu um cartão assim, olha, meu amigo Paulo, né? Meu amigo Pablo, né? Ele disse, quero que tu saibas que tu tem um amigo no Equador. Então, imagina, eu fiquei com ele durante 1 hora na beira da estrada e ele escreveu num cartão, meu amigo Paulo.
de tão impressionante assim que foi essa troca, essa sinergia que houve entre a história dele. Eu fiquei muito tocado. Assim, o Oscar Bess, que é nosso amigo, né, escritor aqui de Montenegro, mandou uma mensagem para mim dizendo: "Bah, Paulo, olha, eu fiquei muito tocado que são, ela é estudante de Ciências Políticas na Universidade da Filadélfia e estão também já há 3 anos tsunamis, né? Estudando como é que o povo latino sobreviveu à ditadura, como é que a influência latina resgatou para fazer isso virar, que para eles teria sido considerado uma crise. Então eles ainda vão visitar, estiveram no Marrocos, né, também, então eles vão visitar diversos lugares no mundo de bicicleta. É uma coisa, é inacreditável, é lindo demais, é lindo demais. Argentinos, uruguaios também, claro, brasileiros. Eu encontrei um casal de Porto Alegre, ele, um mestre engenheiro mecânico, e ela, uma pianista da URGS. Estavam fazendo a primeira viagem de bicicleta deles e nós pedalamos dentro do Uruguai por 50 quilômetros. Eles pararam numa praia chamada Punta Rubia e eu pude pedalar com eles esses primeiros 50 quilômetros. E aí ela estava muito cansada, porque ela estava fazendo uma experiência completamente nova. Ele era um homem mais forte, mais saudável, assim, e desempenhava melhor. E eu me lembro, assim, que uma hora ela parou a bicicleta e ela disse: "Eu vou jogar essa bicicleta no mato." Porque ela estava no fim da resistência. Então a gente parou, montamos uma espécie de um mini camping na beira da estrada, ela se recuperou, se recompôs, e a gente pôde seguir mais os 20 quilômetros que faltavam, e ela chegou lá em Punta Rubia, foi visitar os países. Então, são estas coisas, isso é muito inusitado, porque isso são coisas da estrada, né? Sim. Só estando lá para poder vencer. Ah, ajudei a consertar o pneu do cara que furou. E tem que levar, porque recuperar pelo equipamento para lá com o pneu, tudo é do jogo, né? Muito bem, muito bem. Nós estávamos comentando no intervalo aqui, eu e o Anderson, e o Mujica, e a maconha. O que eles estão pensando lá? Eu vou ter que ir depois lá no Dom Paulo lá me confessar, né? Porque eu fiz um pensamento muito equivocado a respeito desse assunto lá no Uruguai. Primeiro porque a gente pensou assim: bom, agora a maconha é liberada, nós vamos encontrar maconheiros em todas as esquinas do Uruguai. Não é. É um povo extremamente discreto, né? De fato, existe hoje um tipo de turista, que é o turista hippie, que ele ressurgiu, assim. Eu nunca mais tinha visto uma quantidade tão grande de hippies, e de fato em algumas praias mais alternativas, como Cabo Polônio, como La Pedreira, como La Paloma, eles estão ali. E de fato, estão fumando o seu baseado lá, mas tranquilos, serenos, eles não incomodam, não são assim, não são afetados, né? Não tem esse problema. E quando eu estive em Rivera, agora, questão de um mês atrás, eu também lá nas escadarias, lá na Caixa d'Água, lá em Rivera, também vi, né, alguns jovens consumindo lá o seu cigarro de maconha, né? Mas muito tranquilos, muito serenos, assim. Mas foram, por incrível que pareça, eu fiquei quase 15 dias dentro do Uruguai e foram os únicos lugares onde eu vi alguma pessoa fumando maconha. Isso não é escancarado, isso não é uma coisa que a gente veja nas esquinas, né? E o Mujica, Marquinhos, ele é uma figura pitoresca, assim. Ele é uma pessoa folclórica, gostam muito dele lá. Ele é um presidente muito popular, assim, e a história de vida dele, o histórico de vida, um histórico meio socialista, assim, né? Mas não aquele socialista, o socialismo marxista mesmo, de gênese, né?
Aquele que diz que o Estado tem que ser rico para poder ser socialista. É uma coisa meio às avessas, né? Porque a gente sempre pensa, socialista e comunista é comedor de criancinha. Né? E não lembra que, na verdade, eles têm que ter um Estado forte para poder ser socialista. Faz justiça social e não apenas igualdade social. São um pouquinho diferente a situação. E, de fato, foi o que o Mujica conseguiu fazer, assim, com aquela personalidade dele, com os valores que ele tem, ele conseguiu se tornar uma pessoa sui generis, assim, ele é uma pessoa diferente, né? Muito bem quisto. Alguns o chamam de demagogo, porque acham que ele trabalha bem essa questão da imagem, do histórico dele. Mas eu acho que ele consegue fazer uma boa política por conta dessa história que ele tem. Eu sempre conto, eu cheguei lá, tinha dado uma tormenta um tempo antes, para receber flagelados, né? E a segurança, o pessoal do patrimônio cerimonial do país apavorado, vão mexer nas coisas. Não mexe não, pode botar lá para dentro que eles vão cuidar. E de fato, encheu de flagelados lá na casa presidencial, porque isso é dele, é da índole, é do perfil, da personalidade dele. E o Uruguai tem um destaque importante, assim como nós que temos coisas bonitas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, no Brasil. A colônia do Sacramento, além da alimentação muito boa, muito saudável, né? No Uruguai, é um histórico, né? A colônia do Sacramento, ela se identifica, quem for lá, a briga de Portugal e Espanha. Então, a mesma casa tem pedaços de construção portuguesa e espanhola. E quem está em Sacramento, em 1 hora atravessa de barco para Buenos Aires. Quer dizer, é um passeio muito lindo ali, né? A parte histórica da cidade de Colônia, na verdade, para quem não sabe, o Rio Grande do Sul é como é por causa da Colônia do Sacramento. Né? Nós somos como nós somos por causa da colônia. Por quê? Porque o Tratado de Madrid, em 1750, fez com que Espanha e Portugal chegassem num acordo a respeito de que Colônia, que era uma possessão portuguesa, no meio do controle espanhol, e num lugar absolutamente estratégico, que era na entrada do Rio da Prata, que permitiria que qualquer barco pudesse entrar para o coração do continente, via Rio Uruguai, Rio Paraná, Rio Paraguai. Colônia do Sacramento estava ali naquele lugar e controlado por portugueses. E na verdade, nós aqui, com o problema do interesse espanhol, do interesse português sobre as reduções jesuíticas. Então, o Tratado de Madrid, em 1750, fez exatamente o câmbio, né? Entregar a colônia para a Espanha e a Espanha entrega as reduções jesuíticas para o Rio Grande do Sul. Então, o nosso mapa do Rio Grande do Sul hoje é fruto deste Tratado de Madrid e fruto da Colônia do Sacramento. Eu fui visitar os museus lá, é uma volta ao passado. E vou dizer, Marquinhos, a gente parece que está em Taquari, parece que está em Triunfo, né? Parece que está em Santo Amaro. Identifica. Nós nos enxergamos por causa das construções por causa das construções, o tipo de casario, o casario de eira, né? Aquelas casas com paredes muito grossas, né? O piso feito de pedra irregular. Isso é típico português. Né? Lacage de los Suspiros ali, aquela primeira rua que se entra na parte velha da cidade. É uma verdadeira... Parece que a gente está em Rio Pardo. É muito interessante. Então, e eu me senti realmente, assim, filho, sabe, digamos, um neto daquela terra. Porque Sacramento foi fundamental no desenho do mapa geográfico do Rio Grande do Sul. Muito bem. E essa história se deu em curto prazo, né, Paulo? Tu foi de bicicleta, mas um bom passeio de automóvel em 10 dias, mas consegue fazer um belo passeio com sobra. Preços acessíveis, assim como no próprio Rio Grande, né, que é extremamente lindo. E tu tem um guri já, né? Bem... 16, eu tenho 3 filhos, na verdade, né? A Manuela com 20, a Rafaela com 18 e o Paulo Augusto com 16 anos. Não quis te acompanhar? Não, ele ia me acompanhar, ele já fez 2 viagens comigo. Nós fizemos em 2011 e em 2012 900 quilômetros na Serra de Santa Catarina, Rio do Rastro, Corvo Branco, Urubici, muito bonito também. Morro da Igreja, eu e ele. E no ano passado nós fizemos todo o litoral do Rio Grande do Sul pela beira da praia, de bicicleta. Saímos de Torres e fomos até Rio Grande pela beira da praia. Até Cassino. Chegamos aí, tivemos que voltar porque ele caiu da bicicleta, se machucou, tivemos que voltar. E esse ano, ele ia junto comigo para o Paraguai, para o Uruguai. E ele, uma semana antes caiu do cavalo, quebrou o braço. E aí o Bose, né, muito previdente, disse para ele: Tchê, não tem como ir, né? Como é que tu vai tracionar uma bicicleta precisando segurar? Ele fissurou o pulso. E aí o Augusto disse para mim: então tu tem que adiar a viagem. Eu disse: não.
Não tem. Tu vai na próxima, mas... Até porque eu não tenho muito tempo. Eu tenho férias, né? Dia de ir, dia de voltar. Mas ele é parceiro, adora pedalar, né? Eu já comprei todo o equipamento para ele. E a ciclomonte aqui, tá funcionando? A turma tá pegando junto? Como é que tá? Marquinhos, assim, ó, o anseio de fazer uma associação ciclística em Montenegro vem de muitos anos, né? Assim, eu já tinha feito um esboço de estatuto há 6 anos atrás. E a gente não tinha conseguido encontrar pessoas que se interessassem. E agora, há 2 anos atrás, em julho de 2012, nós conseguimos finalmente fundar a associação. E para ter uma ideia, nós já fizemos nas quartas-feiras os nossos passeios ciclísticos noturnos. Já quarta-feira agora fizemos o 80º passeio ciclístico noturno. Foram 80 passeios já. E nós agora temos uma nova proposta, que é nas terças-feiras à noite, nós temos o pedal na noite, que é o quê? Me desculpa, nós juntamos ciclistas que têm um pouco mais de experiência e nós fazemos um passeio na rodovia. Nós fazemos um passeio de 50 quilômetros de noite, mas daí é obrigatório o capacete, é obrigatório o farol, é obrigatório o sinalizador, e nós fazemos um passeio em pelotão. Então a gente vai para São Sebastião do Caí, para São José do Sul, enfim, a gente acha um roteiro para fazer. E é um passeio noturno também. Então a gente sai da Praça dos Ferroviários às 8h30 da noite nas terças-feiras e escolhe um roteiro e vamos participar. Então a Ciclomonte está, digamos assim, em termos de alternativas de passeio, nós temos os passeios diurnos, que são junto com o Grupo Katami, que cuida dos animais, né? A gente tem parceria com eles também. Nós temos parcerias com o Jornal Ibiá, também do Projeto Olho d'Água, a gente também faz passeios com eles. Então a gente proporciona para o ciclista de Montenegro que faz disso um lazer, algumas alternativas. Mas o mais importante da Ciclomonte, além disso, sem dúvida nenhuma, é a questão da mobilidade urbana, né, Marcos? Nós somos hoje uma entidade associativa, representativa e, graças a Deus, deliberativa. A gente está tendo a oportunidade de poder discutir com as pessoas, com os poderes públicos, sobre ciclovia, sobre acessibilidade, sustentabilidade. Isso é fundamental para a nossa cidade, Marquinhos. Nós temos uma cidade plana. Montenegro é plano. Sim. Montenegro poderia ser a capital nacional do ciclismo, se quisesse, né? É verdade. A gente só tem que fazer um traçado decente, porque nós temos que cuidar do ciclista que tem na bicicleta o seu meio de transporte, que não é aquele não sou eu o ciclista, o ciclismo do lazer, é o ciclista que a única alternativa para ele chegar no trabalho dele é a bicicleta. Nós temos que cuidar desta pessoa, ele tem que sair de casa com segurança numa ciclovia e ele tem que voltar para casa em segurança. Né? Ele não precisamos exigir que ele bote um capacete porque ele está correndo o risco permanente de cair. Não, nós temos que isolar ele numa pista adequada onde ele possa andar tranquilamente e não precisa gastar o dinheiro com um capacete porque ele está seguro na pista ali. Né? Que infelizmente não é o caso de Montenegro, né, Marquinhos? E muitos adeptos? Assim, nós já tivemos 110 ciclistas participando do passeio noturno, né? Bah. Uma tripa de 1 quilômetro de bicicleta, uma coisa... Nós temos os batedores que vão fechando as ruas, né? Eu já cheguei a ter 7 batedores, 8 batedores para fechar a rua, de tão grande que é o pelotão. Mas habitualmente assim, hoje, 30 ciclistas, 25, 40, 20, depende muito do frio, do calor, né, da temperatura, e também isso influencia bastante no quórum da participação. Né? Sem dúvida. Muito bem. E aí, né, Paulo, quem quer participar, como é que faz? Quarta-feira de noite, 8 horas, pontuais, somos pontuais, nós somos britânicos. 8 horas fazemos o briefing na Estação da Cultura, que é a exposição do roteiro. Briefing não é buffet, gente. Não é buffet, é o briefing. Se alguém está pensando em buffet, né, as pessoas veem que não tem buffet, né? Vai ter comida lá. Então, na verdade, o briefing é uma fala preliminar que determina qual é o roteiro, né, por onde nós vamos pedalar, as regras do passeio, que aqui não pode empinar, não pode andar na calçada, não pode fechar a frente do outro, não pode passar do capitão de rota, que é o cara que vai na frente, é ele quem determina o tranco da pedalada, e às 8h05 é a largada. E não precisa ser sócio, não precisa estar equipado, não. Tem que ter uma bicicleta e vontade de pedalar durante 1 hora e ver Montenegro durante a noite. É muito lindo, é uma cidade... Todas as quartas? Todas as quartas. Só quando chove que não. Mas é uma cidade belíssima, aquela beira do rio ali. Inverno, verão? Sempre. Janeiro, dezembro, inverno, sempre estamos fazendo. Tanto que nós temos já 80 passeios realizados. Muito bem. Paulo, eu vou aproveitar que aqueles que conhecem Paulo trabalha na justiça, com justiça há mais de 20 anos. E o Paulo fez um trabalho muito importante,
Talvez os trabalhos mais importantes tenha sido feito na Justiça, que é o projeto Temes, né? Que é a modernização do Judiciário. É uma revolução no sistema judiciário no Rio Grande do Sul. Ele participou ativamente como operacional. Paulo viajou todo esse estado. Eu me lembro que o número 018 de Montenegro, né? Foi a primeira vez que Montenegro são 60, 50, então Porto Alegre é 001, eu nunca, toda vez que eu olho o 018 eu me lembro que isso é coisa do Paulinho. Então ele puxa saco de Montenegro, né? Um fiel escudeiro de Montenegro, eu vou botar um número bonito para Montenegro. Mas no próximo intervalo nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa justiça gaúcha, enfim, nossa justiça brasileira, aproveitar que o Paulo tem muito para nos ensinar. Até breve.